Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus, louvado seja o nosso Deus que nos permite mais um dia, mais uma semana se iniciou no dia de ontem, mais um dia que o Senhor nos permite adorar e servi-lo com o nosso coração, com as nossas atitudes, com o nosso louvor, com as nossas orações. E eu quero convidar a todos nós hoje a ter um coração grato pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. O Senhor tem acrescentado anos de vida para todos nós, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos permitido fazer parte de um grupo, de uma comunhão, e isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos o privilégio de conversarmos e estudarmos a palavra de Deus. E hoje eu estava escutando uns documentários cristãos, e comentando com meu esposo e vendo e trazendo à memória lugares que nós frequentávamos, que eu frequentei na infância, ou que nós íamos quando a gente estava jovem na igreja. Casas muito simples, né? Sem pintura, de telha de barro, a rua sem asfalto, muito mato, pessoas muito simples, mas mostrando o seu amor pela palavra. E um deles não sabe ler e nem escrever até o momento da gravação que estava ali, né? Eu não sei agora, mas ele disse que não sabia ler nem escrever. Mas depois que ele encontrou Jesus, ele se apaixonou tanto pela palavra que ele tem as pregações na mente e ele pede para a sobrinha dele escrever. Então ele fala e a sobrinha dele escreve. Mas ele não vai ler aquilo ali porque ele não sabe ler. Mas ele pede para ela escrever. E ele conseguiu ler o nome dos livros da Bíblia. Então, se ou a pessoa que entrevistava ele pedia para ele abrir João, por exemplo, que é o que nós estamos estudando, ele achava João e mostrava. Pedia para encontrar Salmos, ele achava e mostrava. E ele disse que o sonho dele é conseguir ler a Bíblia, que o que ele mais deseja nesse mundo é conseguir ler o livro que estava na mão dele, porque ele manuseia, ele carrega, ele vai para os cultos da igrejinha que ele vai, e ele prega a palavra do que ele escuta, do que a memória dele grava, o coração dele grava, mas ele não sabe ler. E ele não consegue aprender a ler até, não conseguiu até aquele vídeo. Então, ele falando que o sonho dele era conseguir ler a Bíblia, e estudar a Bíblia e pregar a palavra. Queridos, o que é tão simples, talvez para mim e para você, é sonho de pessoas. E algumas pessoas talvez não vão alcançar esse sonho. E se alegram no Senhor ainda assim. E ele diz que ele é um homem de muitas riquezas, que ele tem a casinha dele, uma moto velhinha para poder pregar a palavra, e ele está satisfeito, está muito feliz, porque o Senhor o presenteou com muitas riquezas, que é encontrar Jesus e entender que ele é uma pessoa miserável e que ele precisa de Jesus. Então, o que nós temos aqui é mais do que sonho para algumas pessoas. O acesso que você tem, que eu tenho à palavra, a gente sabe que muitos não têm e são perseguidos e morrem por causa disso. Ainda hoje, a perseguição da igreja não foi antiga, tá? Ela é atual e constante. A perseguição da igreja, a igreja ainda continua. Em muitos lugares não pode ser pregado, não pode andar com a Bíblia, não pode se falar de Jesus, não pode nem dentro de casa, porque não se confia nos parentes, em ninguém. E os lugares, às vezes, que não tem essa perseguição, existem pessoas como esse homem que sonha em poder ler a palavra, ler a Bíblia que ele carrega. Ele diz que ele olha as letras, ainda que ensinassem a ele as letras para ele, parece que embaralha a cabeça dele, ele não consegue entender. Então, esse acesso que nós temos é o sonho de muita gente, é a riqueza que muitos sonham.
Então, eu quero convidar você hoje comigo. Nós vamos iniciar o nosso estudo orando em agradecimento a Deus pela palavra, pelo acesso à palavra, por podermos estar aqui falando sobre a palavra de Deus, buscando esse alimento que liberta, que salva, que transforma. Pessoas que só em ouvir Jesus salva, Jesus te ama, se entregaram a Jesus. Porque o Espírito Santo convenceu, o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu quero convidar você a orar comigo hoje em agradecimento pela palavra do Senhor, por esse acesso, e que o Senhor nos use para tudo que aquilo que nós estamos aprendendo, a gente derrame em outras vidas. Não pode ser para guardar para a gente precisa derramar em outras pessoas. Isso é o Evangelho. Amém? Senhor, nós oramos a Ti nesta noite, agradecendo pela oportunidade de te servir, pela Tua palavra que transforma, que cura, que sara, que liberta, que salva, que convence o pecador da justiça e do juízo. Pai, nós te louvamos pela oportunidade, por essa liberdade, Senhor, de podermos orar, de podermos ler a tua palavra, de termos esse acesso, esse entendimento. Senhor, eu quero lhe pedir, no nome de Jesus, nos dá esse amor pela tua palavra, um amor que nos constrange, um amor, Senhor, e um entendimento de gratidão da graça que nos alcançou. Senhor, a graça nos alcançou. Através da tua graça, do teu amor, nós somos salvos. Através da tua palavra, nós somos alimentados e lavados. Nos dá esse entendimento de gratidão e nos faz, Senhor, transbordar em outras vidas. Não nos deixe guardar para nós aquilo que nós temos recebido. Sim, somos sarados. Sim, precisamos. Sim, temos fome, temos sede da tua palavra. Mas, Pai, nesta noite eu clamo a Ti, no nome de Jesus, que nós venhamos transbordar e fazer com que tudo que nós temos recebido seja dividido com muitas pessoas para a pregação do Evangelho, que é a única forma, Senhor, de serem salvos as almas da aflição do inferno e através de Ti, Jesus, através da salvação que vem através de Ti. Nós te louvamos nesta noite, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Querido João 6, vai lá na sua Bíblia, linda, maravilhosa, a palavra do Senhor, João 6. Nós vamos continuar, eu acredito que a gente termina João 6 hoje, vamos ver. João capítulo 6, a gente iniciou falando, nós falamos da primeira multiplicação dos pães, a gente encerrou isso na semana passada, talvez não dê não, porque tem muita coisa ainda. E hoje nós vamos falar sobre Jesus andando sobre as águas. João capítulo 6, versículo 16 até o 24. Queridos, eu queria fazer uma observação aqui rápida. Eu estava pensando o seguinte: nós aqui, mesmo antes da gente colocar no YouTube, a gente já tem estudado a Bíblia já tem um tempo, desde a pandemia, estudado dessa forma, né? A igreja já dava estudo, tem ensinamento da palavra, mas dessa forma, assim, que nós fazemos online, é desde da pandemia. E nós estudamos Gênesis, Êxodo, Romanos, e agora a gente está em João. Quem tem participado conosco tem tido a oportunidade de ler a Bíblia. Quem esteve conosco leu Gênesis todo. Quem esteve conosco leu Êxodo completo. Quem esteve conosco leu todo Romanos e agora está lendo João. Isso é uma oportunidade de nós, como comunidade de Cristo, lermos a palavra. Às vezes é difícil você ler a Bíblia. Vem participar conosco. Chame pessoas para participar conosco às segundas-feiras. É uma forma de você estar lendo a Bíblia toda. Amém? Vamos lá. João capítulo 6, 16 diz o seguinte: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte, as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros,
Viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estava ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Essa passagem que a gente leu aqui é a famosa passagem que em Mateus fala que Jesus andou sobre as águas e Pedro também andou. Mas aqui João não cita Pedro. Ele não vai falar sobre Pedro, tá? Ah, minha irmã, por que que ele não fala sobre Pedro? Lembra que João, ele tem uma outra forma, ele tem um outro foco, ele tem outro objetivo, né? Ele, como foi escrito depois dos outros evangelhos, tem um outro objetivo, mostrar Jesus como Deus e como homem, ok? Então, tem certas coisas que a gente não vai ver descrito aqui em João. Se você quiser, né, ver a parte onde Jesus anda sobre as águas e chama Pedro para andar, fica em Mateus 14. Vamos dar uma lida lá para conferir se é isso. Vai lá em Mateus 14. Mateus capítulo 14, versículo 22 até o 32. É a mesma história, tá? Que a gente vai ler em João, que a gente leu em João e que a gente vai estudar, é a mesma história que Mateus escreve aqui, no capítulo 14. Versículo 22 até o 32 diz: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fossem adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Isso que a gente leu aí é a mesma história que João está contando aqui no capítulo 6, do versículo 16 até o 24 que nós lemos. Então, voltando lá para João, isso aqui, o que que acontece? Aconteceu a multiplicação dos pães, dá uma voltada aí no seu pensamento, na sua lembrança. A gente falou sobre a primeira multiplicação dos pães na segunda-feira passada. Depois desse acontecimento, anoitece, né? Aconteceu tudo isso, multiplicou os pães, o pessoal comeu, se fartou, tal. Aí, ao anoitecer, os discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Preste atenção, quem entra no barco são só os discípulos, Jesus não entra com eles. E a gente, aquela história que eu falo, né? A gente lê batido, às vezes a gente não percebe. Ué, mas tinha o barco e depois Jesus aparece andando na água, ele estava onde? Jesus não entra no barco, só quem entra no barco são os discípulos, eles vão atravessar, tá? Lá quando a gente leu em Mateus, Mateus disse o quê? Que Jesus separou-se para orar. Então Mateus diz o porquê Jesus
não entrou no barco com os discípulos. Observação que João não coloca aqui. Quer dizer que não aconteceu? Não, tá? João só não diz o porquê que Jesus não entrou no barco com eles, mas a gente consegue saber o porquê quando a gente lê lá Mateus, onde a gente leu agora há pouco. Então Jesus não entra no barco. Diz aqui que já estava escuro. Mateus dá uma referência mais específica, diz que era madrugada. E Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Então eles entram no barco, o barco vai, passa um tempo, e Jesus ainda não tinha estado com eles. Então eles já tinham andado com o barco uma longa distância. Segundo o que João coloca aqui, no versículo 19, diz que depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, na minha tradução tem quilômetros, algumas vai falar estádios, né? Medidas diferentes. Mas a minha aqui já está na medida do Brasil, né? Quilômetros. Viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Jesus faz a multiplicação dos pães. Lembra que João vai falar dos milagres como sinais? João fala da multiplicação dos pães, a gente viu multiplicação dos pães no Antigo Testamento. E agora, João vai falar que Jesus andou sobre as águas. Não sei, talvez a gente podia pensar assim: minha irmã, mas João está falando que Jesus está andando sobre as águas, não é só porque é um sinal, né, de Messias, que é o Filho de Deus, mas porque, sinceramente, multiplicar pão e peixe é bem complicado. Mas andar sobre as águas é pior ainda. Fazer da água um chão, né? Algo sólido, firme, é bem complicado. Mas quando a gente lê aqui, a gente vê que João, ele não cita Pedro. Ele não fala que Pedro também andou. Então a gente percebe que a ideia de João aqui não é o aparente peso do milagre. Andar sobre as águas, multiplicar o pão, transformar água em vinho. São sinais. Ele tem uma ideia específica, sinais que apontam que Jesus é o Messias. Tá ok, mas Jesus anda sobre as águas. Aonde que fala sobre Deus nas águas? Vai lá em Jó capítulo 9, Antigo Testamento da sua Bíblia. Vamos lá, a gente lembra que eu falei que a gente está lendo a Bíblia junto? A gente vai estudando e vai lendo junto. Se você não tiver com a sua Bíblia, não acompanhar, provavelmente você vai dormir ou vai se distrair. Jó capítulo 9, versículo 8, diz assim: só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Jó está falando aqui sobre Deus. Então ele diz que só Deus estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Depois você lê o capítulo 9 de Jó. Você vai ver que Jó está falando do, de Deus, de características que ele vê sobre Deus. Por exemplo, aqui no comecinho desse capítulo 9 de Jó, Jó fala assim: então Jó respondeu: bem sei que isso é verdade, mas como pode um mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nenhuma vez em 1000. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou restituir-lhe e saiu ileso? Ele transporta montanhas sem que elas o saibam, e em sua ira as põe de cabeça para baixo. Sacode a terra e a tira do lugar, e faz suas colunas tremerem. Fala com o sol e ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Então, Jó está falando sobre coisas extraordinárias que Deus pode fazer. Então, a gente entende que João está apontando para coisas extraordinárias, são sinais. Jesus andando sobre as águas. Jesus vai andar sobre as águas, eles ficam aterrorizados. Porque você pode pensar assim, mas por que que Jesus resolveu andar sobre as águas? Para ficar registrado, Jesus precisava entrar para a história, aparecer, foi o único que conseguiu andar.
Não, são sinais que apontam que Jesus é Deus, lembra? Vamos lá. O que que vai acontecer? Jesus encontra com os discípulos no barco. Ele caminha sobre as águas, os discípulos assustados. A gente leu lá em Mateus, né? Pedro encontra com Jesus, Jesus leva ele de volta para o barco e eles entram no barco. Aí, aqui no versículo 22 de João 6 fala assim: lembra que João tem o hábito de dar uma dados de tempo? No dia seguinte, 2 dias depois. Aqui que ele fala, ó, no dia seguinte. Então vamos lá. Houve a multiplicação dos pães, tá? Dorme não. Multiplicação dos pães, certo? Anoitece. Os discípulos entram no barco com o intuito de atravessar para o outro lado. Jesus foi orar, porque a gente leu lá em Mateus que Jesus se afastou para orar. Por isso ele não entrou no barco, tá? Foi. Na alta madrugada, Jesus terminou, resolveu encontrar com eles e anda sobre as águas. Chega até o barco. Isso tudo na madrugada, anoiteceu, teve a madrugada, aconteceu tudo isso. Então é o dia seguinte, então amanheceu, tá? Um dia depois da multiplicação dos pães. 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. A multidão percebeu que estava acontecendo um negócio esquisito aí. Os discípulos partiram, só tinha um barco. Jesus ficou para trás. Como que agora Jesus está no barco? O povo ficou meio que tem um trem errado. Como que Jesus está lá no barco se só tinha um barco? O pessoal está observando. E a gente vai ver que a partir disso aí vai se criar uma conversa. Jesus vai usar o questionamento disso para mostrar que ele é o pão da vida. Essas pessoas vão atrás de Jesus porque eles receberam lá a multiplicação dos pães e estão indo atrás. Eles querem encontrar Jesus por causa do que Jesus fez. Vamos lá na sua Bíblia, versículo 25, capítulo 6 de João, versículo 25. Diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Eles vão para o outro lado e viram para Jesus e falam assim: quando que o senhor chegou aqui? Como foi que o senhor atravessou? Como que o senhor chegou aqui? O que o senhor fez? Versículo 26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus diz para eles assim: olha, vocês estão me procurando não é por causa dos sinais que revelam que eu sou o Cristo, que eu sou o Messias, que eu sou o Senhor, mas porque vocês querem ficar de barriga cheia. Lembra que a gente comentou que coisa complicada faz a gente pecar é fome? O que que eles estavam fazendo? Faz as contas de quanto você gasta de compra. Quanto se você não precisasse comer e pudesse economizar o dinheiro da comida. Não, não preciso comer. Não tenho fome, fico bem, não vou precisar gastar dinheiro com isso. A gente faria uma grande economia financeira, né? Provavelmente era isso que eles estavam pensando. Vamos ficar com ele porque ele multiplica os pães. Vamos descobrir, vamos nos alimentar ali de pão e peixe. A gente não vai precisar mais se preocupar com comida. Jesus diz para eles exatamente isso: olha, vocês estão atrás de mim não porque eu sou quem sou, mas por causa do milagre dos pães que eu fiz. Vai lá, 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Alguns vão ler isso aqui e vai falar assim: Jesus está indo contra a gente se trabalhar para nos alimentar? Como é que a gente vai fazer para poder viver? Porque não tem quem não precise se alimentar. Mas Jesus está dizendo que eles estão se dedicando a isso. Eles estão colocando isso como o seu objetivo. Lembra que eles ficaram observando e seguindo Jesus por causa disso?
e não pelo que ele é. Queremos os milagres, queremos a satisfação momentânea das nossas necessidades, mas nós não queremos Jesus como ele é. A gente quer o que Jesus pode dar, o que ele faz, os milagres que ele faz. Aí ele multiplica pão, ele não me deixa faltar nada. Ele é o Deus que subsiste nas minhas necessidades. Ele é o Deus que cura doenças, ele é o Deus que ressuscita mortos. Ele é um Deus que faz tudo isso. Ele é o Deus que me faz viver. Ele é tudo isso. Mas nós devemos buscar o Senhor pelo que ele é e não simplesmente pelos milagres que ele faz ou pode fazer. Quem ele é para nós? Quem ele é? João está colocando diante de nós quem é Jesus. Jesus é Deus. Então nós devemos procurar Jesus, gastar a nossa vida em buscar Jesus, em ter um relacionamento pelo que ele é, quem ele é para nós. Ele tem que ser para nós aquilo que ele realmente diz ser, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que ele precisa ser, Senhor e Salvador. Subsistência, milagres, maravilhas, o nosso Deus faz. Por amor, misericórdia e glória do nome dele, ele faz. Mas e se não fizer, como a gente falou da última vez? Muda quem é o caráter de Deus? Não. É o que Jesus está dizendo aqui. Olha, lutem, procurem, gastem seu tempo pelo pão que vem do céu, pela comida que permanece para sempre. Por isso, Jesus ele vai se apresentar aqui, como a gente vai ler, como pão da vida. Olha como as coisas da história vai se encaixando. Jesus multiplica pães que alimentam pães de verdade, né? Que o pessoal estava com fome ali, ele olhou, se eu dispensar esse povo aqui vai dar ruim. Ele multiplicou o pão, alimentou o físico. Aí agora ele diz, olha, mas tem coisa além disso. Você precisa buscar algo além da sua subsistência diária. Você precisa buscar algo a mais do que isso. E esse algo a mais sou eu. Eu não dou apenas o seu pão diário, o dinheiro para pagar as contas, o seu trabalho, a sua alimentação. Eu sou o pão que dá a vida eterna. Esse pão que você está buscando, ele te alimenta agora, depois você tem fome. Mas comigo você não vai ter mais fome nem mais sede. Ele começa a apontar para o espiritual. Viu? O pessoal pergunta: como que o senhor esteve aqui? Aí o Senhor Jesus pega e começa: olha, vocês estão me procurando, não é por causa dos sinais, porque eu sou Cristo, mas por causa da comida que eu dei. Olha aqui, vamos lá. Versículo 28. Então lhes perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Vou ler de novo, 27 e o 28. Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Quer dizer que Deus aprovou isso. O selo de aprovação está selado por Deus, ok? Tá ok, santificado, próprio Deus. Aí o povo vai e fala assim no 28. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. O povo vai fazer uma pergunta que a gente faz até hoje. O que que eu tenho que fazer para agradar a Deus? O que Deus, afinal, quer que eu faça para eu ser aceita por Ele? Quantas e quantas vezes as pessoas perguntam e acham que o caminho é esse? O que então eu devo fazer? O que que Deus quer que eu faça? Foi a pergunta que eles fizeram. O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? O que eu preciso fazer para realizar as obras que Deus deseja que eu faça? A resposta de Jesus continua sendo a mesma. A obra que Deus quer de nós é esta: crer em Jesus Cristo, crer naquele que ele enviou, crer
em Jesus, que foi quem o nosso Deus enviou. Mais um ponto aqui, claro, que nós não somos salvos pelo que nós fazemos, pelas nossas obras. Somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Precisamos crer que Jesus é o Senhor, é o Salvador das nossas almas. O povo não está entendendo, então tá ok. Deus selou aí, então o que que eu tenho que fazer para conseguir isso aí que Deus selou? Aí Jesus diz: olha, a única coisa que você tem que fazer é crer naquele que o Pai enviou, e esse sou eu. Vamos lá, versículo 30. Então lhes perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão dos céus. Quando a gente lê isso aqui com um pouco mais de atenção, depois da gente ter visto ali a multiplicação dos pães, eu não sei, mas eu, quando leio isso aqui, depois de ler a multiplicação dos pães, eu dou logo um tapa na mesa e falo assim: como assim vocês estão pedindo sinal miraculoso? Como assim que o povo está virando para Jesus e fala assim: que sinal, que milagre é esse que você vai fazer então para que a gente creia em você? Ele tinha acabado de multiplicar pães e peixes, alimentado o povo. E era exatamente por isso que o povo estava procurando Jesus. Aí agora eles viram e perguntam: tá bom, mas qual é o sinal e o milagre que você vai fazer? Se é a gente já perde a paciência e diz o quê? Acabei de multiplicar pão, você está pedindo mais o quê? Exatamente o que aconteceu. O povo tinha acabado de viver sinais, milagres e maravilhas e estava pedindo mais. Qual vai ser o milagre agora que o senhor vai fazer para que eu creia? Quer dizer, me disseram que pessoas foram curadas na igreja, mas qual vai ser o próximo que o senhor vai fazer para que eu creia? Dizem que o Senhor ressuscita os mortos. Qual vai ser o próximo sinal que o senhor vai ver para que eu creia? Porque afinal de contas precisa de mais um, né? Porque eu ainda não estou acreditando muito. É o que o povo está dizendo. Porque ele fala, aquele que ele enviou, ele diz, sou eu. Aí o povo fala assim, ok, é você? Mas qual o sinal que você vai fazer para que eu creia? Ele tinha acabado de multiplicar pães. Do nada. Ainda sobrou 12 cestos cheios. Aí o que que Jesus vai fazer no 32? Olha lá. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade. Não foi Moisés. Não, vamos lá. No 30, a gente deu 30, não, deu 31. Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. 32. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus está dizendo para eles: olha, vocês estão equivocados. Moisés não enviou maná. Quem enviou maná foi Deus. Moisés foi só um instrumento ali para passar as informações, para liderar, alguém que o Senhor usou. Moisés não fez chover maná do céu. Quem fez chover maná do céu foi o próprio Deus. Eles ficam ali, Moisés mandou, mas e aí? Aí Jesus fala: não foi Moisés. Foi o Pai que enviou esse alimento. Foi o próprio Pai. E no 32 ele fala: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Quem desceu do céu e dá vida ao mundo? Jesus. 34. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Gente, Jesus. Meu Deus, misericórdia. O povo realmente, né? A gente lê. Caramba, como que vocês não estão entendendo que ele está falando do espiritual, não está falando do material? Senhor, dá-nos sempre desse pão. Voltou para o pão de novo. Mas é exatamente como a gente faz. É exatamente assim que a gente faz. Todos os dias.
A gente volta lá para o assunto de novo, a gente volta lá para a falta de fé, a gente volta lá para a dúvida, a gente volta para o medo, a gente a gente volta. Dá-nos sempre desse pão. A gente esquece do espiritual e volta para o material. Volta para a subsistência imediata. Dá-nos sempre desse pão. Dá-nos sempre desse pão, para que eu não tenha que sair para comprar mais pão. Lembra da mulher samaritana? Me dá sempre dessa água. Aonde está essa água para que eu não tenha que ir pegar água? Até que ela entendeu que ela foi alcançada pela revelação da palavra. 35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Tudo encaixando, ele multiplica pães, alimenta e sacia o estômago. Agora ele diz: está com a barriga cheia? Eu faço mais do que isso. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus fala aqui: Eu sou. Eu sou. Nesse verso 35, é a primeira vez que Jesus vai declarar o eu sou, os sete eu sou, que a gente já comentou. Você que não estava com a gente, vai lá na nossa playlist no YouTube, vê lá do começo que a gente explica sobre esses sete eu sou que João cita aqui, tá? A gente não vai voltar. Você vai lá e assiste que a gente tem um estudo completo sobre isso. Então, aqui é a primeira vez que Jesus fala o eu sou. Que eu sou é esse? Vai lá em Êxodo 3, 14. Você provavelmente, que está com a gente aqui desde o começo do estudo de João, marcou essa passagem na sua Bíblia. Êxodo 3, 14. Êxodo 3, capítulo 14, diz assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou. Esse eu sou que Deus fala para Moisés aí, se identificando. Moisés quer saber qual o nome do Deus que eu vou dar para eles, para que eles saibam quem é que está me mandando ir. Deus diz assim, diz para eles que o eu sou enviou. Essa mesma palavra é a palavra que Jesus usa aqui quando ele fala: Eu sou o pão da vida, no versículo 35. Então é o primeiro dos sete eu sou que o Evangelho de João vai dizer. Versículo 36. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Às vezes a pessoa fala assim: eu só acredito vendo. Às vezes nem vendo. A gente crê. A gente duvida. Eu só acredito se eu ver o milagre. Às vezes nem vendo. Eu só acredito se Jesus falar comigo. Jesus vai lá e fala e a gente não crê. A gente continua fazendo do nosso jeito. Versículo 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia! Glória a Deus. Esses versículos devem alegrar o nosso coração e nos dar esperança. Porque no 37 diz: Todo aquele que o Pai der a mim, todo que chegar até Jesus não será lançado fora. Todos os que chegarem até Jesus não serão perdidos por Jesus, não serão abandonados por Jesus. E o Senhor Jesus, ele fala algo extraordinário que tem que alegrar o nosso coração e nos dar esperança. Gente, a gente está num tempo
que a nossa mente precisa muitas vezes ser aberta assim, ó, e pegar e enfiar lá dentro das prioridades. Qual é a prioridade do crente? É bonito, né, a gente falar, sou cristão, eu sou evangélica, eu sou da época que a gente falava que era crente. Qual é a prioridade do crente? Morar no céu. Qual é a, a necessidade do crente? Morar no céu. Qual é o desejo do crente? Morar com Jesus no céu, na terra, novos céus e nova terra. Qual é o sonho do crente? Viver com Jesus pela eternidade. Nós precisamos trazer ah, essa palavra e esse desejo para o nosso coração. Porque hoje o crente quer casa, carro, dinheiro, trabalho bom, comida boa na mesa, ficar curado das doenças. Tudo isso a gente deseja. Jesus falou, ele não é contra que a gente trabalhe para ter subsistência, mas a gente não pode ter o foco nisso. Lembra que ele falou lá no começo, que a gente leu no versículo 27? Não trabalhem pela comida que se estraga. Não é o trabalho diário, mas o gastar a vida. Esse trabalho tem um foco de gastar a vida. Em que nós temos gastado a nossa vida? No que nós temos investido a nossa vida? De verdade. Existem pessoas privilegiadas que entenderam isso muito cedo e não esqueceram. Outros entenderam, se esqueceram, mas há tempo de voltar a entender no que nós devemos gastar a nossa vida. No que o crente tem que gastar a vida? No desejo de morar com Jesus. Minha irmã, mas assim, é algo meio longe, né? Eu sou jovem, eu tenho muitos sonhos, eu tenho muita coisa, eu entendo. E Jesus entende mais do que eu. Quem não tem sonhos, quem não deseja. Mas qual é o maior sonho em que nós temos gastado a nossa vida? A palavra de Deus fala aqui no versículo 40, fala assim, ó, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Isso aqui tem que ser o nosso alvo. O alvo do verdadeiro crente. Quando a gente coloca como alvo olhar para Jesus, crer nele e saber que naquele grande dia ele vai nos ressuscitar, então eu não posso tirar o olho dele. O que que ele fala aqui, ó? Todo aquele que olhar para o Filho, versículo 40, tá? João 6:40. Todo aquele que olhar para o Filho e nele crer. Tem que olhar e crer. Lembra que outros viram? Ele falou assim: vocês viram, mas ainda não creem. Tem que olhar e crer. Então, qual é o nosso foco? Olhar para Jesus e crer. O restante ele vai fazer. O que que ele diz que ele vai fazer? Vai nos dar a vida eterna e vai nos ressuscitar no último dia. Esse tem que ser o foco do crente, o foco do verdadeiro crente. Qual é o meu maior sonho? Qual é o meu maior desejo? Ver Jesus, estar com Jesus. Quero ouvir ele me chamar. E na hora que ele me chamar, eu vou ressuscitar. Gente, pense em Lázaro. Estava morto por 4 dias. Eu acho que Lázaro não era um nome incomum. O meu é. Mas Lázaro não era. Como Jesus também não era um homem incomum, como Pedro não era um homem, nome incomum, né? Nome incomum. Era nome que muitas pessoas tinham. Não existia só uma Maria. Eles falam Maria, mãe de Jesus. Não tinha só uma Maria. Então Lázaro lá já estava morto por 4 dias. A irmã disse que a irmã dele falou que ele já estava cheirando mal. Jesus chama Lázaro, vem para fora. Lázaro foi.
Ele identificou a voz do mestre chamando. A palavra disse aqui que o Senhor Jesus vai nos ressuscitar no último dia. Querido, nós devemos viver para ouvir essa voz, identificar essa voz. Quando ele chamar, eu vou ouvir essa voz. É para isso que nós devemos viver. Para isso que nós devemos gastar a nossa vida. Irmã, então eu não vou pregar o evangelho, não vou fazer isso. A gente tem estudado aqui e a gente sabe que tudo vai fazer parte disso. Amar o outro, perdoar, pregar a palavra. Isso é gastar a nossa vida para Cristo. Eu quero gastar a minha vida. No que nós temos investido a nossa vida? Gastando a nossa vida em quê? Quando Jesus chamar, eu preciso ouvir ele me chamar. Reconhecer. A palavra de Deus diz que a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Versículo 41. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? Eles vão começar a murmurar. E vão dizer assim: Olha, esse Jesus aí não é o filho de Maria? Não é o filho de José? A gente sabe de onde ele veio. Que história é essa agora dele falar que ele desceu do céu? Eles vão começar a reclamar. Vão começar a murmurar, vão começar a criticar Jesus, vão começar a atacar Jesus, vão começar a falar: Quem é esse? Aí o 43, respondeu Jesus: Parem de me criticar. O negócio estava virando uma discussão aqui, né? 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Pai nos atrai. Tem pessoas que quando encontram, quando ouvem no momento da vida sobre Jesus, não resistem, como nós não resistimos. Tem pessoas que, quando vão testemunhar a sua conversão, falam: Eu não consegui resistir. Não era possível resistir. E ele fala aqui: Olha, só o que o Pai me enviar. Eu vou ressuscitá-los no último dia. 45. Está escrito nos profetas: Todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Algo importante para a gente entender aqui é que tem muita gente que tem a leitura da Bíblia, que já leu, que já estudou, mas não tem entendimento espiritual algum sobre quem é Jesus. Não entende nada do que está lendo. Entende como uma história, como qualquer outra coisa, menos como a palavra. Leem, releem, estudam, se aprofundam, mas se você perguntar para ele se Jesus é Deus, ele vai dizer que não. Perguntar para essa pessoa se ela recebe Jesus por Salvador, ela vai dizer que não. Então, o Espírito Santo não está dando discernimento espiritual para essa pessoa. Ela não está tendo entendimento de uma verdade espiritual que está na palavra. Prestem bem atenção, nós precisamos ter entendimento e prestar atenção nos sinais. Muita gente fala muito bem, é muito eloquente, é convincente, mas não está falando de Jesus. São o que a palavra chama de falsos profetas. Não estão falando de Jesus. Estão falando qualquer. Jesus é qualquer coisa, qualquer um, menos Deus. Se Jesus não for, não tem como Jesus não ser Deus. Ou ele é Deus, ou ele era um lunático, totalmente louco, que se achava Deus. Agora, ser uma pessoa comum, gente boa, ou alguém que tinha poderes sobrenaturais, não tem sentido. Ou Jesus é Deus, ou ele era um lunático. A Bíblia não chama ele de lunático, diz que ele é o filho de Deus. João aponta Jesus como Deus, então a gente crê ou não crê. Muitos vão ler, vão estudar, vão ensinar errado, vão falar um monte de coisa sem sentido,
Porque não tem a revelação. O que que a gente viu aqui que Jesus falou? Que o próprio Pai ensina. O próprio Pai. Versículo 45. Está escrito nos profetas. Que profetas são esses? O seu Antigo Testamento, os livros dos profetas. Isaías, Jeremias, Obadias, Esdras e os profetas. Ezequiel. Então Jesus fala assim: está escrito lá nos livros dos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Não dá para ir até Jesus se não for o Pai ensinar. Como que o Pai ensina? Como que nós temos entendimento? Através do Espírito Santo que nos dá entendimento. Se o ensinamento não aponta para Jesus como Senhor e Salvador, não é o Espírito Santo que está ensinando. Não é o Pai que está falando. Porque toda vez que o Pai ensina, leva para onde? Que Jesus falou. O Pai atrai a mim. Então, todo aquele que estuda a palavra, que lê a palavra, que está sendo ensinado pelo Pai, o Pai vai apontar para o Filho, ó, a Jesus. Então, se a pessoa está estudando, está aprendendo, seja por alguém ou sozinho, como for, mas não está apontando para Jesus, não é Deus que está ensinando. Isso são palavras de Jesus, tá? João só transcreveu, mas foi Jesus que falou. 47. Asseguro-lhes que aquele que crê tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus aqui, ele já está apontando para a crucificação, ele já está apontando para o que a gente faz hoje na ceia. Lembra da celebração da ceia? Jesus, né, partiu o pão, deu graças e disse: Esse é o meu corpo, é partido por vós, comei, isto é memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, deu o cálice, este é o meu sangue. Bebei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Então, Jesus já está apontando para a crucificação. Aqui ele já está falando: olha, eu vou entregar o meu corpo e o meu sangue. Vão precisar. Por que que a gente celebra a ceia? Porque é mandamento. Jesus falou: olha aqui, ó. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne e eu darei pela vida do mundo. 52. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Lembra que eu falei que já estava virando uma discussão? Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Então é necessário participar da ceia do Senhor. Se você, por algum motivo, está afastado da mesa da comunhão da ceia, é hora de voltar correndo. Minha irmã, mas eu estou muito tempo. Eu fiz um monte de coisa errada, eu isso, eu aquilo, nananana. O Espírito Santo nos diz: nenhum que se chegar até o Senhor e se arrepender, ele será lançado fora. Todo aquele que se achega com o coração arrependido e quebrantado diante do Senhor, se arrepende dos seus pecados, o Senhor perdoa automaticamente e a pessoa participa do corpo e do sangue. Então, se você, por algum motivo, está afastado da mesa do Senhor, é hora de voltar correndo. O Senhor Jesus falou, tem que participar. 54. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Você tem promessa de ressuscitar, querido. Tem promessa de ressuscitar no último dia. Por isso que enterro de crente não é desesperador. Nós sentimos a dor da perda, da separação da pessoa, claro, porque a gente ama, a gente é ser humano. Mas a nossa fé nos aponta dizendo: olha, morreu em Jesus, olhou para Jesus, creu em Jesus. Jesus disse
que vai ressuscitar, então ele vai ressuscitar também no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ele estava lá no meio dos doutores lá da lei falando sobre isso. Se você quiser marcar esse pedaço aí dizendo ceia do Senhor, vai te ajudar muito a ter referência bíblica. Nós precisamos entender, precisamos olhar para Cristo. Em que nós temos gastado a nossa vida? Qual é o nosso alvo? O que eu quero, afinal de contas? O que eu quero? Continuar aqui, viver por aqui, tá tudo bem? Como tá? Em que eu estou gastando a minha vida? Qual é o meu maior sonho? O que eu mais desejo? Ouvir a voz do Senhor me chamar naquele grande dia e ressuscitar dentre os mortos. Nós devemos viver nesse foco de fechar os olhos aqui e quando abrimos os olhos lá, a gente ver a face de Jesus. Tem alguns que são privilegiados, já vêm já por aqui, né? Já vão vendo. Outros só vêm depois. Mas em que nós temos dedicado a nossa vida? Precisamos fazer parte da comunhão, da mesa do Senhor, da casa do Senhor, estarmos ali na comunhão, participando da ceia do Senhor. Irmão, eu nem sei o que é ceia, você que vai estar escutando a gente de repente no YouTube. Você precisa entender que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus não há salvação. Receba Jesus como Salvador da sua vida hoje. Procure uma igreja mais perto da sua casa. Você vai se batizar e vai começar a participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, comunhão com os irmãos, com o corpo de Cristo. Não perca tempo. Tem tempo que não participo da ceia, é hora de voltar. Estou participando da ceia de qualquer maneira, é hora de se arrepender e de se consertar. Porque participar do corpo e do sangue de Jesus não é brincadeira. Não é brincadeira. É em memória, mas não é brincadeira. Porque diz aqui, olha, que no momento que nós participamos do corpo e do sangue de Jesus, nós somos um com Ele. E a gente vê e a gente sabe, a palavra de Deus diz que o nosso Deus é santo e Ele não compactou com o pecado. Se a gente estiver levando de qualquer maneira, nós não seremos um com Ele. Semana que vem, a gente vai concluir o capítulo 6 de João. Jesus, o nosso querido Jesus, amado Jesus, é o pão da vida. Em que nós temos gastado a nossa vida? Em que nós temos dedicado a nossa vida? Nosso coração, essa semana, eu quero chamar o nosso coração, a nossa mente a nos dedicarmos ao Senhor. Aquele crente que o maior sonho é ver Jesus. Aquele crente que sonha estar com Cristo. Aquele crente que sonha com as mansões celestiais, que quer cantar no grande coral, que quer estar ao lado de Jesus, ouvindo o seu nome no dia que for que o Senhor ressuscitar os mortos. Amém? Alguma pergunta, um comentário? O nome de Jesus, antes da gente encerrar? Glória a Deus, enquanto eu bebo um gole d'água aqui. Gente, o soluço passou, glória a Deus. Comecei com um soluço, mas o soluço passou. Aleluia. Amém, aleluia, louvado seja Deus. Que todos escutem essa palavra conforme a sua conotação. As pessoas não entendem a Bíblia porque a própria palavra diz: errais por não conhecer das Escrituras. As pessoas leem, eu tenho um grupo de oração, um grupo de leitura também. Estamos
no livro de Salmos, não entendem a sua colocação. Muitos não estão assistindo, eu não sei. Eu quero saber tudo. O que cair, eu quero, não importa o que seja. Eu quero mais. Hoje eu digo mesmo, estou aqui sedenta para ir para o Brasil, quero andar, eu quero fazer o ID. Eu quero, eu dou esse exemplo sempre, que chamar Maria, vinde, vem para o meu colo. Não, é um terrível dia. Nós possamos realmente aprender esses conteúdos. Não é aprender, aprender, fixar na memória, ler, interpretar, viver. E agora, nesse momento, dizer: Senhor, em que eu tenho errado? Senhor, o que eu preciso melhorar de acordo com o que a nossa irmã falou, com o que a nossa irmã leu de João 6? O que eu posso melhorar? Ele é o meu pão da vida realmente. Só Ele é capaz de fazer os milagres. Hoje as pessoas nem acreditam na igreja, mas nem acreditam que os milagres possam acontecer. A paz do Senhor, que cada um de nós possa, nesse momento, fazer um exame do que a nossa irmã, não sei se você é pastora. Você é pastora já? Não, Não? não. Por que não foi levantada ainda? Sou presbítera junto com meu esposo. Tá quase lá. Ah, tá. Ah, tá. Amém. Quase não, já está. Amém. Já está. Glória a Que Deus. Deus te Amém. abençoe e que você realmente possa cada vez mais fazer o ID levando a sua palavra. Um grande abraço, tá, querida? Beijo. Amém, pastora. Tchau. Obrigada. Nada. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos. Agradecendo. Louvado seja Deus, Senhor. Nós te louvamos pela vida da pastora, te louvamos pela vida de cada um aqui que tem estado Obrigado, conosco. Senhor Deus. Te agradecemos pela tua palavra, por cada ensinamento Abençoa, que o Senhor Pai. tem nos dado. Fortalece-nos, Senhor, nesta semana, em toda a nossa vida, a gastar, a nos, Senhor, dedicar a ter uma É vida verdade, que Pai. foca em Ti, que olhe para os Teus olhos e crê na Tua Oh, Deus. palavra. Nos usa, Oh, Senhor, Deus. para pregar o evangelho da paz, sermos bênçãos aonde nós formos, Senhor, para quebrar cadeias e libertar cativos, Senhor, através do teu nome e do poder do teu nome. Louvamos o teu nome neste lugar e te agradecemos por cada vida. No nome de Jesus. Amém. Ah, Glória, glória a Deus. Muito obrigada, pastora, aleluia. pela sua participação. Deus abençoe você. Sempre, sempre, Glória a querida. Deus, aleluia. Simone, Deus abençoe. Janaína, pastora Val, a nossa pastora querida, pastora Val, Querida pastor Val, Josué, muito obrigada. A Ana, o Anderson, Deus abençoe você e sua casa. Diácono Johnny, a pastora Rose, o Márcio, missionária Teresa. E o presbítero Dionis, meu esposo aqui do ladinho. Gente, muito obrigada. Tenha uma semana de bênção. Também nós tínhamos agora há pouco a Bianca. Amém. A pastora, acho que é convidada da Bianca, né? A Bianca convidou. Quero agradecer a todos. Deus renova as forças de cada um. Uma semana de bênção. Fique com Deus. a paz, querida. Deus te Pai. abençoe rique e poderosamente. Amém. Obrigada.